Boa noite a todos, boa noite pessoal. Vamos dar início aí a mais um estudo, né, nesta quarta-feira abençoada, né, continuar os nossos estudos aí do livro Os Mensageiros, pedindo a Jesus aí que nos abençoe, né, seguindo aí os nossos trabalhos de estudo da doutrina espírita. O Hugo, né, querido Hugo aí, que cuida do meu pequeno filho, né, que honra. Nós estamos, né, seguindo com os nossos estudos, né? Toda semana a gente faz aqui estudos de doutrina, de evangelho, né? Segundo a doutrina espírita. Boa noite, né? E a gente está estudando, né, as obras do André Luiz, né? E nas quintas-feiras nós falamos, né? Nós conversamos com o pessoal sobre temas, né, de evangelho, de doutrina, né? Então a gente está aqui hoje lendo e estudando, né, junto com o pessoal, né, pelo Jitsi aqui, pelo Instagram também, a obra, né, do André Luiz, né, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, que é o livro Os Mensageiros, né? Nós estamos aí no capítulo 31, né? O pessoal que está acompanhando conosco aí, né, sabe que a gente tem tentado aí conversar, né, sobre essa obra aí, de ponto de vista aí, né, de nos ajudar nas questões, né, transcendentais, né, à luz aí, né, dentro do nosso entendimento da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, né. E as obras do Chico Xavier trazem para a gente, né, uma série de informações interessantes, né, sobre as questões da espiritualidade, a vida espiritual, né, que são um aspecto importante, né, que caminham conosco aí do nosso dia a dia, na nossa caminhada, né. E a gente gosta aí de, né, lembrar, né, a todos os companheiros da nossa responsabilidade diante da nossa consciência. É uma das coisas que a gente, né, aprende dentro aí desse caminho da espiritualidade, né, é que tudo que existe, tudo que nós criamos, tudo que né, é fruto dos nossos trabalhos e esforços, né, depende, acima de tudo, do nosso pensamento. A nossa mente é fator determinante nas nossas criações, nas nossas atividades, né? A nossa mente é fator único e exclusivo, né, que vai direcionar, né, situações e que vai nos ajudar aí, né, numa caminhada, né, rumo ao Cristo. Sobre os capítulos do livro, né, que a gente possa aproveitar esse tempo, né, e refletir, né, trazendo aí pra gente aí algo de útil para nossa caminhada, para nossa jornada enquanto seres humanos, né? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa leitura. Deixa eu só abrir aqui a página. Capítulo 31, né, que tem por título Cecília, o órgão. Vamos lembrar, né, que a gente vai trabalhar, né, e vai continuar trabalhando aqui a visão da Cecília, né, no mundo espiritual. E, né, a Cecília é um ser iluminadíssimo, né, que é um companheiro aí, né, de um nível evolutivo aí, de muito amor, né, e ela tá, né, no posto de socorro, né, ali, né, junto ao marido dela, né. Na verdade a Cecília é um ser que vem de uma região espiritual muito superior, né, vem de uma região espiritual muito além daquela onde o companheiro dela tá, o Alfredo, né, ela tá ali de visita, né, ela tá ali de suporte, né, e agradecendo, né, a presença dela ali, ela vai nesse capítulo trazer algo, né, que é a capacidade musical dos planos superiores, né. Vamos lembrar, né, que as regiões espirituais elas se dividem, né, por vibração, por entendimento, né, e acima de tudo por sintonia. Então os bons espíritos que vivem em determinada região, eles podem visitar todos aqueles que estão, vamos dizer assim, do nível onde eles estão para baixo, né? E aqueles que estão abaixo, eles podem subir desde que haja autorização, né? O superior, né, como diz o Emmanuel para a gente, sempre pode ir até o inferior, né? E quando a gente fala superior e inferior, nós não estamos falando aqui de um ponto de vista pejorativo, né, gente? Nós estamos falando aqui na questão das conquistas espirituais que cada um vai estar angariando aí, né? Superior em
bondade, em capacidade de amar, em entendimento, em renúncia, né? Nunca superioridade do ponto de vista assim de se tornar ou de ser, né? Aparentemente dominante sobre o outro, tá? O superior no mundo espiritual é aquele que ama mais, né? Aquele que se doa mais, né? Aquele que oferece mais de si para quem precisa, né? Então, vamos continuando aqui, ó. Cecília ao órgão, né? Que é o nome do nosso capítulo. Tão poucas vezes no círculo carnal. Ih, nossa, tá tudo travando hoje. Hoje é dia do trava-trava. Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos, e lá fora, grandes árvores docemente agitadas pelo vento brando pareciam refletir o clarão no ar. Onde que o André Luiz está? Está no posto de socorro, né? Onde tem se passado toda essa parte da história. Então está lá, ele está vendo esse momento lá, aqui, ó. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. Vamos lembrar, né, que o André Luiz ele explica, né, que essa região espiritual é como se fosse um castelo antigo, né? Claro que ele está usando uma analogia, né, pessoal? Ele não é um castelo, né? Mas para a gente poder entender, né, como se o for, né? Um castelo, aqui usando o termo, né, enchia-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diletos de sua obra, na percepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Olha que interessante, né? Então o André Luiz, né, ele percebe ali, né, um clima de fraternidade muito grande, né? Os espíritos que ali estão, né, os espíritos que estão ali, vamos dizer assim, conjugados àquele esforço de trabalho, né, são espíritos que estão realmente imbuídos, né, de ideais superiores, né? O interesse deles ali é ajudar, é proteger, né, é trabalhar em favor de quem precisa, né, e estão longe daquelas entidades ali, né, qualquer situação que cause vaidade, egoísmo, né, qualquer desequilíbrio, e assim, né, o André Luiz se sente como se ele estivesse em casa, né, naquele ambiente ali, né. Aqui, ó. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música, né? Vamos lembrar que nós estamos vendo aqui, gente, é um encontro social, né, no mundo espiritual, tá? Né? Então eles vão lá para ouvir fazer, né? Eles vão ouvir música, né? Houve geral contentamento. Assim, a Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança, né? É interessante que todas as formas de expressão e de explicação do ambiente, né, utilizam de uma linguagem muito próxima, né, do século passado, né? Ali é uma linguagem ali da década de 40, né, com as formalidades, né, com as formas de interagir, né, que para nós são muito distantes, né? Hoje a gente está no pleno século XXI, as nossas convenções sociais são muito diversas, né, das que existiam na época, né? Então, assim, de se perceber isso, né? Dirigindo-nos ao grande recinto, prodigiosamente iluminados por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei, então, que um coro de pequenos músicos executava a harmoniosa peça, ladeado de um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. 80 crianças, uma criança no mundo espiritual, olha que interessante, né? Meninos e meninas surgiam ali, um quadro vivo e encantador. 50 trangiam instrumentos de corda, né? Violões, violinos, violoncelos, instrumentos de corda, né? E 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Barcarola é um tipo de música, tá? Um tipo de música clássica que normalmente é cantado em coro, tá?
Por isso chama barcarola, é um estilo musical, tá bom? Né? Pra gente do século XXI, isso aí soa estranhíssimo, né? Porque nós estamos acostumados com música eletrônica, né? Com outros tipos de construção, né? Lembrando sempre, quando a gente estuda aqui, nós temos que lembrar, essa história se passa no início do século XX, tá? Década de 40, década de 30, ou talvez até um pouco antes, né? Lembrando que o livro é do início da década, do final ali, 1946, 47, né? Mas o André Luiz, ele passa pela essa história, a gente não sabe quando, tá? Por isso que às vezes tem essas diferenças, né? Comovidíssimo, ouviu o administrador explicar. As crianças do poço são nossas flores vivas, dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos, né? Já falou aqui, né, do estado das crianças no mundo espiritual, né? Quando alguém desencarna como criança, né? O que acontece? Nós temos vários fenômenos que podem acontecer no mundo espiritual. Algumas crianças retomam, né, a posição de adulto, né, a idade mental e a aparência de adulto. Outras permanecem indefinidamente na forma infantil até renascer, até reencarnar, né? Outras crianças meio que crescem no plano espiritual, né? O tempo vai passando e elas vão envelhecendo, né, aparentemente, é claro, né? E vão se maturando mentalmente como se estivessem aqui no plano físico, tá? Então, existem várias situações ali. Dessas crianças ali, né, nós podemos imaginar que várias estão em situações diferentes, né? Então, vamos lá, aqui, ó. Aberramos-nos do órgão, sentando-nos, todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram sobre aplausos calorosos, Ismalha pediu a Cecília que executasse alguma coisa. Cecília, né, companheira lá que vem, né, da outra colônia, dos Bacelar, lá da família Bacelar, né? Disse a jovem corando, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos, né? Tipo assim, né? Você vem das esferas iluminadas lá, onde tudo é diferente, né? E o que a nossa música aqui é para vocês? É interessante que lá no Livro dos Espíritos, né, o Kardec pergunta isso para os amigos espirituais. Uma das perguntas do Kardec, ele fala assim, a nossa música agrada a vocês, né? Tipo assim, as nossas manifestações culturais, música, né? E aí o espírito responde assim com uma sinceridade até desconcertante. Fala assim, ó, a alguns até agrada, para a maioria dos espíritos superiores, né, é uma manifestação como se fosse de uma manifestação de um monte de homem das cavernas reunido numa tribo, né? Porque é primitivo, né? No sentido que aquilo que é sublime e elevado para nós, né, pode soar aos ouvidos dos espíritos superiores como algo muito simplório, né, como brincadeira de criança, né? Não que eles não nos respeitem, né, porque os espíritos respeitam muito a gente, né? Mas para eles é a mesma coisa a gente na escola ver a apresentação dos menininhos, né? Não é a música que eles levam a sério, né? Mas eles acham bonitinho. É legal, vocês fizeram aí uma sinfonia de Mozart aí, ó, bonitinho, né? Mas não é o nível da música espiritual, né? Porque, segundo a gente sabe, né, no mundo espiritual, as manifestações artísticas, elas impressionam a níveis que a gente não entende, né? Eu vou falar um pouco disso aqui, né? É como se a música tivesse peso, cor, cheiro, gosto, né? Tem uma sinestesia ali, que é o que? Uma mistura de percepções quando alguém está cantando ou está tocando, né, nas esferas iluminadas, coisa que a gente não dá conta ainda, né? Nós estamos ali num processo ali de aprendizado. Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. Então ela pede, né, para Cecília, né, apesar dela ser um espírito elevadíssimo, né, e ela toma a música que a Cecília vai tocar como uma lembrança do passado, né? Olha só como é que é sutil isso aí. Tipo assim, né? A sua música vai me lembrar do passado, vai ser uma lembrança agradável, vai me trazer ali, né, os melhores momentos do passado, os dias mais belos do lar terreno, né? Então, assim, eles se simpatizam também, né? E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismalha continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiavam o piano, né? Ou, né, você imagina, né? A época as pessoas tinham tempo, né? Voltavam e tinha a noite toda, vamos tocar piano, vamos sentar aqui em torno da mesa, né? Vamos conversar, né?
uma vida mais lenta, né? Uma vida mais cadenciada, né? Claro que não para todos, né, gente? Isso aqui é uma pessoa que tinha uma condição com certeza de, né, de posse, né? Um empregado não tinha essa facilidade, né? E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou: sua mãe deve lembrar comigo a música predileta do meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar dizia alguma coisa à filha. E em voz baixa vimos Celina caminhar para o grande instrumento, e com emoção indizível ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor, acompanhada pelas crianças de bar. Ela vai tocar uma música de bar, né? Olha que interessante, né? Vai tocar. Deixa eu ver se eu acho a música aqui pra gente escutar um pedacinho dela. A música que a Cecília vai tocar lá no plano espiritual, tá? Vou colocar aqui pra gente escutar um pedacinho dela. Já ouviram essa música? Essa é a música que a Ismália pediu para Cecília tocar para ela no plano espiritual, né? Música famosa, né? Em filme, né? Mas naquela época tinha todo um contexto ali, né? Tocata e fuga, que é o nome da música. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Né? Então a música fez a Ismália, que é um espírito superior, essa música aqui pra gente, né? Voltar mentalmente à época que ela estava encarnada. Né? Via enxugar lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Né? Eu coloquei aqui só um trechinho mesmo, só pra gente saber qual que era a música, né? Pra você ver que é. Né? Essa é a música que a Ismália pediu pra Cecília tocar pra ela. Tá? Que lembra a Ismália de quando ela estava encarnada, quando ela era jovem ainda, quando ela vivia na fazenda dos pais dela. É uma música que o pai dela gostava. Né? Tá bom, só um pedacinho só pra gente ver como é que é, né, gente? Senão também a gente, né, não consegue, né, fica escutando, né? Quem gosta de música clássica, né, gente? Tem gente que não gosta, né? Eu gosto, particularmente, né? Agora, Cecília, cante alguma canção Marcelo, da... Oi? Pode falar. Ô Marcelo, quando eu li isso, eu fiquei na dúvida. Sempre tenho essa dúvida. Não sei se eu vou saber fazer pergunta. Essas crianças, você diz que umas permanecem como criança, né? Uhum. Que chega lá, que desencarnou como criança e chega lá criança, Sim. né? Uhum. Eles vão ficar lá assim, como criança até reencarnar, ou depois da vida eles vão estudando, eles vão ver que chega adulto? Como que é? Eu não estou sabendo fazer a pergunta. Eu entendi. Tem os dois casos. Né? Na verdade, tem três casos. Tem o caso do que chega lá e já fica adulto instantâneo, tipo assim, desencarnou, na hora que ele abre o olho no plano espiritual, ele já é adulto. Né? Porque já são espíritos mais evoluídos. Tem o caso das crianças que permanecem criança o tempo todo, tipo assim, ele tá lá com 5 anos de idade, se você voltar lá daqui 10 anos, ele tá lá com 5 anos de idade do mesmo jeito. Normalmente eles reencarnam mais rápido. Né? E tem as crianças que crescem no plano espiritual. Vai passando o tempo, né? Algumas igual aqui, 1 ano, 2, 3, vai crescendo de acordo. Outras um pouco mais rápido, né? Tipo assim, em 3 anos elas viram adolescente. Ela tá com 5 anos de idade, mas em 3 anos ela tá como se ela tivesse 18. Outras mais lento, né? Então varia, depende do nível evolutivo de cada uma delas. Né? Não é igual para todos, diferente daqui no plano físico, né, que a gente vai passando pela idade, a gente envelhece querendo ou não, né, porque o corpo físico obriga, né? No mundo espiritual não funciona assim não, cada uma delas, né, vai passar pelo processo de maneira diferente. As que vão ter que reencarnar mais rápido, elas não crescem no plano espiritual, né? Muitas vezes elas voltam
no máximo aí 2, 3, 4 anos já reencarna de novo. As que já podem ficar mais tempo no mundo espiritual, acontece muito, às vezes até de esperar um pai ou uma mãe que desencarna, às vezes o pai vai desencarnar, a mãe desencarna 30 anos depois, chega lá e encontra com um menino no plano espiritual. Acontece, né? Mas essas, normalmente elas crescem, vamos dizer assim, mais devagar, tá? Mas é possível, sim, todos os casos são possíveis. Não tem uma regra não, porque cada espírito é diferente do outro, né? O que acontece é que, por exemplo, os espíritos superiores, eles têm mais facilidade para modificar o corpo espiritual deles. Inclusive, né, existem espíritos que, quando eles desencarnam, eles desacoplam da personalidade. Por exemplo, eu sou o Marcelo hoje, né? Então imagina que eu sou um espírito superior, coisa que eu não sou, tá? Mas aí eu chego no plano espiritual, morri, né? E aí eu lembro da encarnação minha, sei lá onde, que me faz mais... que é mais o que eu sou, vamos dizer assim, que eu gosto mais. Eu já volto naquela forma lá, né? O Marcelo fica guardado lá, eu fui e tal, mas eu volto como o Zé, ou como a Maria. Muitos espíritos, às vezes não são encontrados no plano espiritual, porque acontece isso com eles. Eles vão para o plano espiritual, eles desencarnam, na hora que eles chegam lá, eles saem da forma, da aparência, da encarnação atual e voltam no que eles tinham mais afinidade, né? Isso é muito comum, por exemplo, com os espíritos famosos, né? Tipo, muito evoluído, né? Tinha tipo o Chico, né? Diz que ele volta lá e já assume outra aparência, né? Então, assim, quanto mais evoluído, mais o espírito pode transitar pela forma, né? Então, assim, se ele é criança, ele cresce rápido, se ele quiser aparecer como criança, ele aparece, né? Eu conheço uma companheira espiritual, a Lídia, que ela vive no nosso lar, aliás, né? A Lídia está lá no ministério lá da União Divina, faz parte lá do ministério da União Divina. A Lídia, ela viveu na época dos apóstolos de Jesus, ela conheceu o Paulo, ela conheceu o Lucas, né? E aí a Lídia, ela tem a aparência da menina de 7 anos. Aparência, né, gente? A mente dela é espírito iluminadista, tanto é que ela é um dos ministros do nosso lar, né? Só que ela escolheu, por alguma coisa dela lá, da história espiritual dela, que ela quer se apresentar no plano espiritual como uma menina. Então, se você vê ela, é uma menina de 7 anos de idade. Não que abra a boca, né? Aí é um espírito iluminadista, com conceitos que estão além da nossa capacidade de entendimento, né? E, assim, a mente dela não é uma mente de criança. A mente dela é de um ser milenar, né? Mas ela tem uma aparência física de uma criança, né? Então, isso, né, segundo os espíritos, como ela já falou, facilita ela para entrar em alguns lugares lá, para poder cuidar dos outros, para poder ser bem recebida em algumas regiões, né? Mas se ela quiser voltar à aparência que ela tinha lá quando ela estava lá encarnada, lá, que era uma mulher madura, lá dos seus 30 e tantos anos, né? Ela volta instantaneamente. Ela pensei e sou, né? Como ela pode ir em qualquer encarnação, né? Então, quanto mais evoluído o espírito, mais maleável. E eu já vi também, né, aproveitando aqui, né, caso de espírito, né, que desencarnou criança, às vezes, né, a pessoa perdeu um filho, né, e o filho está lá no plano espiritual, ele tem uma forma adulta, e quando ele vai visitar o pai, ou ele vai visitar a mãe, ou num sonho, ou ele manifesta na reunião mediúnica, ele assume a forma de criança. Ele volta a ser fisicamente criança. Fisicamente, que eu falo, é aparência, tá, gente? Se alguém médio vidente ver ele, você vai ver ele falando com a voz de criança, com a aparência de criança, né? Então, quando ele visita a mãe dele, no sonho, essas coisas, quando ela vai no plano espiritual, ele toma a forma que ele tinha quando ele estava com ela. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é extremamente consolador para a mãe dele, né? Então, ele consegue moldar isso aí. Como tem outros que não conseguem. Você vai chegar e ele está criança, se você sair, ele continua criança no plano espiritual. Inclusive o pensamento. A mente dele é uma mente de criança. Esses aqui que estão cantando aqui, né, com certeza são espíritos que têm a mentalidade de criança. Tá? Eles vão querer brincar que acabar, eles vão querer brincar, eles vão querer comer um doce, eles vão querer fazer alguma coisa infantil ali, pode ter certeza, né? Claro que tem um aprimoramento, né, uma estrutura social do mundo espiritual ali é diferente da nossa, né? Para o melhor, né? Mas é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Deu para entender, dona aí? Assim... Deixa eu te... Oi. Pode falar. Outra coisa. O tempo lá é diferente daqui, né? Por exemplo, se uma pessoa que tivesse uma criança com 7 anos, desencarnou, passa algum tempo, lá ela vai estar mais velha. Aqui poderia estar com 7 anos e lá está com uns 14 ou mais.
Pode, porque assim, essa questão do tempo é muito relativa. Isso, além de ser diferente, é diferente para cada espírito. Então, para alguns espíritos passa mais devagar, para outros espíritos passa mais rápido. É um trem muito diferente, né? E dependendo da região espiritual, quanto mais baixa a região espiritual, mais devagar. Tanto é que tem espírito que acha que está lá no umbral tem 10 mil anos. Às vezes ele desencarnou há 30 anos e para ele está lá 500. Entendeu? Para ele passou muito mais devagar. Então o que é 30 anos para a gente, para ele é 500. Né? Como tem espírito que está no plano superior, né, que fala assim, nossa, a última vez que eu estive lá no plano físico, lá foi ontem. Aí você fala, quando foi o seu ontem? Século 3 depois de Cristo. Ontem. Né? Porque o tempo para ele flui de um outro jeito. Entendeu? Isso varia do lugar do plano espiritual, né? Se é uma zona superior ou inferior, e varia do espírito também. Às vezes o espírito vive na mesma região e ele percebe o tempo de um jeito e o outro percebe o tempo do outro. Né? Uma vez o Lucas falou comigo que a lembrança para os espíritos é diferente da gente, porque a lembrança para eles é como se eles revivessem um momento de verdade. Eles vivem aquilo de novo. Quando eles lembram de alguma coisa, é como se eles fossem para lá e passassem pela situação de novo. Diferente da gente, que a lembrança é uma coisa nebulosa, né, que a gente guarda mais ou menos, não sei. Né, a lembrança deles é toda detalhada. É como se eles entrassem mesmo na situação. E eles podem compartilhar a lembrança. Você imagina o que é isso, né? Então o Lucas, ele quer, por exemplo, o espírito quer mostrar para o outro uma experiência que ele teve. Ele fala, não, vem cá, você vê a minha lembrança aqui. E o outro vive a lembrança dele. Tipo assim, eu encontrei com Jesus lá, né? Eu quero dividir isso com você. Você vai ver pelos meus olhos o que aconteceu quando eu encontrei com Jesus. Olha que, né? Como, né? Isso nas zonas superiores. Como nas zonas inferiores, o espírito fica lá repetindo os erros dele, né? Às vezes ele fica preso ali, num caso de suicídio, ou num crime que ele cometeu, ele fica lá, parece que ele está girando um filme repetido, né? Tá lá repetindo aquilo, repete. Suicida acontece muito isso, né? Normalmente o suicida, ele fica preso no momento do suicídio dele. Então ele está num eterno suicídio, ele está num eterno momento, né? Ele revive aquilo incontáveis vezes, né? Uma vez a gente estava na reunião mediúnica, eu lembro, e tinha um espírito que manifestou através de mim. Ele chega na reunião e ele estava preso no momento da morte dele. E aí eu me vi, né, como ele entrava dentro do quarto dele, ele morava numa pensão, num hotel, não sei o que era, mas era um quarto, ele vivia só num quarto. Ele entra no quarto, um quarto escuro, assim, todo estranho, assim, pouca luz, devia ser de noite ou de madrugada. Ele entra no quarto, ele senta na cama, tinha uma escrivaninha, um criado mudo do lado da cama. Ele abre o criado, tira uma arma, olha a arma, limpa a arma, coloca uma bala e dá um tiro na cabeça. Aí ele cai. Quando ele cai, ele acorda de novo, entrando no quarto e repetindo a mesma coisa. Entrou, olha pra cama, senta na cama, abre a gaveta, tira a arma, limpa a arma, olha pra arma, dá um tiro na cabeça. Volta de novo. Entrou, ele estava preso no que o pessoal chama de looping. Ele revivia isso não sei quantas vezes, imagina, ele já tá louco, né? Mas já é melhor até do que o espírito que fica preso nas regiões do astral inferior, lá naquelas coisas tenebrosas que tem lá, né? Apesar que ele estava numa região lá, mas ele não percebia, ele estava preso, né? Para ele o tempo não passava, né? Ele fez isso, se eu não me engano, ele suicidou lá pela década de 1950 e alguma coisa, eu não lembro direito, eu acho que foi 1955, um trem assim, né? E ele foi aparecer na reunião mediúnica, foi depois de 2010 que eu tive a comunicação dele. Você imagina, ficou 50 anos repetindo isso o tempo todo. 50 anos entrando no quarto, sentando na cama, pegando a arma, limpando a arma, colocando a bala, dando um tiro. Fazendo isso infinitamente. Né? Para ele o tempo não passou. Para ele suicidou foi agora. E se você quando ele parou e percebeu a situação dele, para ele tinha cometido o tiro agora. E realmente ele tinha cometido agora. Ele tinha repetido tantas vezes, né? E para ele era instantâneo. O tempo não passou para ele, né? Ou passou demais, né? Mas se ele perguntasse, quando você deu um tiro na cabeça, meu irmão? Agora, eu caí aqui na cama agora. Olha só, né? O tempo no mundo espiritual, ele é muito, muito, muito diferente do que a gente, né? Aqui no plano físico o tempo é diferente, né? Ciência fala pra gente isso. Quem já viu aquele filme lá, Interestelar, vai ver como é que funciona o tempo de verdade. O tempo não é igual para todo mundo, né? O tempo, dependendo do lugar que a gente está no universo, o tempo passa mais rápido ou mais devagar, né? É um trem interessantíssimo,
né? Para explodir a cabeça da gente, né? Ó, agora vamos continuar. Mas se você só quiser perguntar qualquer coisa, pode interromper, tá? Qualquer um, tá, gente? Quem quiser perguntar pode interromper. O mais importante é a pergunta, tá? Não é terminar aqui, não. Terminar aqui a gente termina depois, né? Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma. Falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos o seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se nos gestos o carinho com que acompanhava os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Agora a menina vai cantar uma música que ela criou. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Olha só, né? A gente sempre fala que a música ela tem um poder indutor, né? Então a música faz com que a nossa vibração modifique, tá? No mundo espiritual isso é muito mais forte. A música ela transmite pra gente que está escutando, se a gente estiver no plano espiritual, né? O sentimento, a gente sente o que o espírito está tocando, o que está cantando, está sentindo. A música é mediúnica. É um fenômeno mediúnico mesmo. Você fica mediunizado pelo sentimento de quem está executando a música, né? Olha só. A música parecia sair das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente. O André Luiz não deu conta de repetir a música aqui pra gente. Tá? Né? No círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero da aurora. O que ele quer dizer? A música era tão maravilhosa que não dava para ele traduzir em palavra. Porque a música não era só palavra. Era emoção, era sentimento. Ela cantava, mas ao mesmo tempo que ela cantava, o sentimento dela passava na música. Isso era ela. Na hora que a Ismália for tocar, né? Mas de algo me lembro. Para registrar aqui, com fidelidade, de que é-me suscetível minha memória imperfeita. Ele vai passar o que ele consegue lembrar da música, a parte sonora, vocalizada da música, né? Como se fora banhada de claridades diversas daquela em que nos banhamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Guardei para teus olhos, vou recitar, tá, gente? Eu vou cantar. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os livros puros do meu caminho. Amado meu, ela está fazendo uma canção de amor, né? Como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano de imensa saudade. Ao sublime luar da eternidade, em vão a fada esperança acende a luz dentro de mim. Isso é um trechinho da música que ela está tocando lá no plano espiritual. Porque se foste ao mundo assim, volta, amado, ainda mesmo que tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curar-lhe-ei tuas chagas de amargura. Dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Isso é um trecho da música, tá? O André Luiz aqui ele não traduziu a emoção, né? Eles sentiram o que ela estava sentindo. A saudade, né? O desejo do reencontro, o afeto, né? Mas claro que são todos espíritos, né? Energias superiores, né, gente? Não tem aqui, né, coisas negativas, né? A música em si é uma manifestação, né, superior. Quando desferiu as últimas notas, viu-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fosse banhada em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. Ou seja, ela fez uma música para algum espírito em necessidade que ela ama muito, né? E a música estava carregada, né, de amor, né? A esposa do administrador, mostrando extremamente sensibilizada, indagou: não tem vocês novas notícias de Hermínio? O Hermínio é o espírito que é
a Cecília tinha feito essa música para ele. Né? Olha só, o que movimenta essa vibração. Né? A Ismael ficou tocada, ela quis saber do espírito, cadê ele? O que está acontecendo? Né? Pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutor. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por este motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha, incessantemente, cheia de esperança. Neste momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e respondeu: perdoe-me, querida Ismália. Meu coração permanece ainda ligado à terra. Isso é um amor espiritual. Né? Ou seja, o espírito de luz lá, né? E o outro lá no plano físico lá aprontando. Né? Uma hora pura. Né? Ismália, porém, de olhos úmidos, compreendendo o sofrimento íntimo, conchegou ao peito e murmurou: devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Né? E aí, né, nós terminamos esse capítulo, né? A Ismália vai tocar no próximo capítulo. Nós vamos ver, né? Semana que vem, né? Mas olha que interessante, né? Quanto mais o espírito se ilumina, mais ele consegue colocar de si em tudo que ele faz. Né? Aqui nós temos um exemplo da música, né? A Cecília, que não é um espírito iluminadíssimo, né? A Cecília é um espírito que já é um espírito bom, né? É um espírito que está se esforçando no bem, né? Já está acima ali né, da condição de inferioridade natural da maioria de nós, né? Mas ainda assim a Cecília é um espírito humano, como a gente. Ela não é um anjo, não é um ser, né, de amor inacreditável, ela não é uma entidade, né, cuja elevação a gente nem compreende. Não, a Cecília é basicamente humana, tanto é que ela está trabalhando para ir para o nosso lar. Né? O André Luiz já está no nosso lar. Né? Então, assim, ela não é um ser tão superior, mas ela é um ser que se esforça. Né? Então, ali, o conteúdo espiritual da Ismália, né, está muito acima do dela. Mas muito. A Ismália é um ser que está milênios na frente. Né? Mas, né, a Cecília já consegue imprimir naquilo que ela faz vibração de amor. Né? Vibração de amor, que é o mais importante. A vibração da Cecília é a vibração de amor. E o amor que ela sente, né, pelo companheiro lá que está desequilibrado, né? Então, assim, a vibração que ela sente por esse irmão aí que está, né, meio fora de si, né, como a gente poderia dizer, se transporta, né, para a música. Ela consegue imprimir a vibração amorosa dela, né, sem ser uma vibração de raiva, de ressentimento, de amargura, de tristeza. Né, é amor. Né, e ela coloca esse amor na música, de tal maneira que o André Luiz, o Vicente, né, todo mundo que estava ali junto com ela, né, inclusive a própria Ismália, que é um ser iluminado, fica tocado. Né? A lembrança da Ismália de perguntar pelo moço lá, pelo companheiro lá da Cecília, foi porque ela ficou tocada pelo sentimento da Cecília. A Cecília transferiu, é como se ela, isso é bem interessante, é como se quando ela tocasse, ela colocasse o amor que ela sentia pelo companheiro na música, e todo mundo começou a amar ele também. É como se ela distribuísse aquilo que é dela. Né? Os espíritos superiores, eles podem fazer isso. Eles transmitem afeto. Né? Então, é por isso que eles falam pra gente: nós temos que ajudar alguém, evolui, melhora, cresce, se aprimora. Né? Porque à medida que eu faço isso, né, eu torno capaz de dividir as minhas conquistas espirituais, os meus sentimentos. Né? Então, por isso, quando Jesus faz a caridade, todo mundo queria fazer caridade junto com Jesus. Quando Jesus falava assim, cuidava de alguém, todo mundo se sentia motivado a cuidar também, a amar também. Jesus dividia a essência do amor dele com as pessoas. Né? Ele faz isso até hoje com a gente. Né? É o exemplo vivido. Né? Quando ele fala assim, o exemplo arrasta, né? Não é só o ato do exemplo de você ver o outro fazendo, mas a própria vibração do bem que a pessoa constrói arrasta.
Né? Por isso que muita gente faz obra de caridade porque vê o outro fazendo. Fala, não, né? Era muito comum, né? No passado o pessoal ia visitar o Chico Xavier e quando voltava o pessoal abria a casa espírita, né? Criava trabalhos sociais. Tem aqui o Célia Xavier aqui em BH, aqui, né? Um grupo espírita de mais, se não me engano, ele tem 70 anos, se não tiver mais. Né? Como é que ele foi criado? Os pais da Célia, né, que leva esse nome, eles foram visitar o Chico, porque a filha tinha morrido, o Chico deu uma mensagem da Célia para eles, e eles criaram uma instituição espírita com o nome de Célia Xavier. E isso, assim, é uma em milhares, né? Essa história se repete. Né? Então, muitas pessoas motivadas, né, pelo amor, pela ação positiva de alguém, pela vibração que alguém imprime naquilo que faz, começam a fazer o bem. Olha que interessante essa, né? Então nós conseguimos motivar, né, o outro a fazer o bem. Nós conseguimos, né, dividir com o nosso irmão, dividir com aqueles que precisam e motivar as pessoas a fazerem o bem. Motivar as pessoas a se desenvolverem espiritualmente, né, a se melhorarem através do que? Da nossa vibração. Né? Então né, a música ela carrega uma vibração e ela pode carregar uma vibração individual. Né? Interessante, né, gente? Mas é isso, né, pessoal? Nós estamos chegando aqui ao termo do nosso estudo, né? Como sempre. Agradecemos a todos os amigos, né, que participaram conosco. Lembrando, né, gente, amanhã a gente vai fazer o nosso estudo de perguntas e respostas, né, de espiritualidade, né? Quem puder participar aí conosco. Né, quem tiver interesse de participar, né, mandar as perguntas para a gente trabalhar, né, manda aí para nós aí, né, pode ser aqui no Instagram, pode ser pelo WhatsApp, né, para a gente poder fazer o nosso estudo de amanhã, tá? Amanhã às 8 horas nós estamos de volta, se Deus quiser permitir, né? Nós estamos iniciando hoje, né, a nossa campanha da cesta básica do mês, né, vamos começar a correr atrás da cesta, né, quem quiser nos ajudar e quem puder, né, vai ser muito, 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 muito bem-vindo. Nós estamos precisando muito de ajuda, tá? Tem vaga para todo mundo que quiser ajudar, né? Então, assim, a gente vai estar começando a arrecadar, né, para a cesta que a gente vai entregar no 4º sábado desse mês, sem ser esse sábado agora, no próximo. Né? Nós temos aí uns 10 dias ainda, tá? Te aceita aí qualquer tipo de ajuda, tá bom? Meus amigos, né, fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né, nos dê força aí, nos dê boa vontade, sobretudo esperança, né? Nós estamos precisando de esperança. Trabalhar aí os nossos valores, né, do coração, do sentimento, né, que a gente guarde na intimidade o que há de bom, o que há de belo, o que há de justo, o que há de realmente fundamental, que é o amor, né, que é a capacidade de ajudar, de servir, de proteger, né? Jesus abençoe a todos nós aí e que a gente possa, né, estar sintonizado aí com as luzes, né, com o bem, né, e acima de tudo com a esperança. Né? Tenham todos aí uma boa noite, né, e vamos terminando aí o nosso estudo de hoje. Muita paz, muita luz, muito amor. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.